Eu acho que é importante você definir, tá, qual que é o teu cliente, tá? Se você vai trabalhar com um produto final para aquele cliente ali de balcão, Isso. ou se você vai trabalhar para uma empresa que produz um determinado equipamento em que vai compor isso. Entendeu? Porque além disso, para você definir o teu custo, tá, você vai ter que ver a questão de volume de venda para colocar a tua margem e para saber que mesmo você colocando para um consumidor final determinadas peças que vão agregar numa máquina ou no equipamento, você tem a questão do preço de revenda para o cliente que vai montar o equipamento e também tem a questão da reposição, que é o distribuidor, porque ele também tem que ter uma margem. Então, quando você vai lançar um produto, e saber que realmente o produto vai estar no mercado para um cliente final, para montadora ou para quem quer que seja, então você tem que levar em consideração que você também vai ter que ter uma margem para colocar isso dentro do distribuidor, para que o distribuidor também tenha margem. Então o nosso primeiro filtro é esse, é o filtro 1, que é o mercado. Então a gente tem que, como o Júlio falou, definir se é o cliente, é cliente direto, né? É uma empresa. Né? Então a gente define primeiro qual que é o cliente, né? E se essa dor também é comum, né? Se essa necessidade que esse cliente tem, ela é comum, né? Porque às vezes você tem um problema que é isolado, né? Um caso que você pega que é isolado e acaba achando que isso é global, mas então é importante você ver se essa solução sua você pode replicar, né? Não tem problema você pegar e escolher uma solução específica para um cliente e que não consiga replicar. Mas isso vai influenciar diretamente no seu custo também, né? Sim, Porque tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Já teve casos assim, inclusive, né? Nós já tivemos vários casos, né, dessa natureza em que você tem que estudar qual que é o teu... Fugiu a pergunta. Desculpa, pessoal. Quando a gente tem uma demanda que só serve para um cliente, quando a gente desenvolve um produto apenas para aquele cliente específico, né? Então a gente tem que cobrar um pouco a mais porque é um produto que é muito específico para um cliente. A gente não consegue expandir isso para outros clientes, né? Nós já tivemos vários casos. Fugiu, né? Um cliente chegou até nós um tempo atrás, quando nós tínhamos uma empresa, e ele precisava desenvolver um produto, porque até então ele fazia de lona. Lona? Sim. Aí ele queria colocar aquilo lá, que era uma peça muito grande, se dava para desenvolver em rota. Ele tinha peças menores que também eram feitas em plástico, mas era um processo de vácuo forno. Só que aquilo degradava, o custo também estava muito alto, aí ele procurou a gente para poder fazer. Então isso é um cliente específico, você trabalha um produto para aquele cliente, você não vai conseguir estender para alguns outros clientes. E nós já tivemos casos de clientes que nos procurou, nós desenvolvemos um produto específico para ele, mas que também atendia outras empresas, entendeu? Então acho que isso foi para nós uma grande oportunidade, você ter um produto diferenciado. Atende aquele cliente, mas você viu que a oportunidade também se estende a um grande mercado. Sim, e às vezes até mesmo por questão estratégica, né? Putz, às vezes vale a pena você diminuir a tua margem ali de início para lançar aquele produto, né? Para você custear esse projeto teu, né? Mas que você possa revender para outros clientes, né? Então você deixa de ganhar muito agora, mas consegue replicar isso para vários clientes, né? Então tem essa... Você dilui o custo ao longo prazo. Sim, desde que você pensa a médio e longo prazo, né? Justamente, desde que você enxerga que o mercado também pode estar sendo beneficiado daquele desenvolvimento. Aí você vê uma janela de oportunidade. Eu vou atender você, mas eu posso atender também aqueles outros clientes. Não, porque se eu jogar um preço muito alto de início, você não vai aceitar um projeto. Sim. Mas aí eu vejo que eu posso estar fazendo isso também, diluindo para a não ser que seja muito específico, né? Sim. Aí que entra nesse caso da gente avaliar se essa dor que esse cliente tem, né? Se esse problema que o cliente tem para resolver é uma dor específica ou se é uma dor geral, né? Uma coisa mais que a gente possa ampliar, né? Porque quando você faz um produto muito específico, outra coisa que você precisa levar em consideração também é o consumo desse cliente, né? Quantas peças que esse cliente vai consumir por mês, né? Então isso influencia diretamente no custo também do desenvolvimento, né? Isso é fundamental. Acho que essa análise você tem que ter, né? Olhar, enxergar, ver essas oportunidades aí, se vai estender ou para aquele cliente, quanto é que eu vou conseguir estar atendendo ele, até onde vai atender. Nós já tivemos casos lá de um pallet, o cliente pediu e para nós... Aquele grandão. Sim, nós já começamos errado, que era uma medida específica, né? Que o cliente falou, não, ele faz a exportação das peças dele, mas eu quero um lote X
A princípio foi só aquilo. Nós conversamos, desenvolvemos aquela medida para o cliente, que era bem específico. Não vimos oportunidade de estender isso para o mercado, porque só atendia a necessidade dele dentro de um container, ou seja, onde que ele ia estar transportando aqueles pallets, né? E aí foi cobrado um preço que o cliente concordou, deu tranquilo. Só que aquilo depois virou recorrente, né? Ele estava sempre pedindo. A gente imaginou que fosse só aquele lote. Primeiro lote. Então aí, por fim, acabou tendo a demanda dele aumentada também. E a gente foi fazendo as peças de reposição para ele também. Mas ali foi um caso bem específico, né? E a gente conseguiu vender esse produto para outra empresa também? Você lembra se tinha demanda? Eu não lembro. Não porque era um pallet Muito de medida né? específica para que ele precisava lá. Ele ia estar colocando aquilo em algum lugar que precisava ser aquela medida. Então, mas a demanda dele depois foi constante. Teve um produto que foi desenvolvido, a gente achou que foram um lote e por fim ele acabou comprando constantemente.